Vamos lá, Salmo 23, verso 4. Fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos entender esse verso, que é muito importante? Olha só. Quando Jesus foi levado lá para o deserto, ele já estava preparado para enfrentar o diabo. Não sei se vocês sabem. Porque ele foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. Tá? Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, e o próprio Espírito nos leva para sermos provados. Vamos tentar explicar uma coisa importante. Olha como você já passou por isso. Tem muita coisa que quando você não foi tocado ainda, você faz e não nota. Tem pessoas que têm hábitos, por exemplo, que não fazem mal para ele porque ele está acostumado. Né? Por exemplo, Danielzão, quando bebia, você achava que aquilo era ruim? Eu acho que não. Por que não? Porque é bom, né? Dava prazer, dava um momento de esquecimento, assim como outros aí que faziam alguma coisa, né? Que não sei o que foi falado já. Aí a gente não tem consciência do que é certo e errado. Então o negócio, né? Pô, por que eu não posso fazer tal coisa? Estou dando o exemplo da bebida, que é o menos que afeta menos. Mas a baladinha para os jovens, a outra coisa, e outra. Não, eu não acho, não vejo nada de mal. Não vejo nenhum problema. Eu não vejo nada. Porque é comum da pessoa. É comum da pessoa. Não entrou como ainda uma prova. Quero que vocês entendam isso. Depois você vai entender. O próprio Espírito nos leva... Quando começa você crescer o Espírito dentro de você, que a gente já falou várias vezes, você começa a notar algo e começa a entrar numa luta na tua mente contra as coisas que você mesmo faz. Não é o pastor que fica mandando. Você começa assim: eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não consigo porque ainda não estou num ponto de vencer tal coisa. Eu sei que eu estou fazendo errado alguma coisa, né? Como é que foi esse ponto aí na tua vida que você decidiu parar de beber? Como foi a luta? Você lembra? Não lembra, né? Foi meio automática a coisa. Porque ele foi convencido pelo Espírito, porque ele tirou alguma coisa. Então, quando você começa a buscar Deus de forma de renovar teu interior, você começa a deixar o Espírito Santo trabalhar, né? E começa a enxergar por outra coisa. Quando você começa a notar que você faz coisas... Que nem... Quem me tocou nesse negócio do Natal? Não foi nenhuma pregação que eu ouvi. Eu comecei a ver que tinha algo errado, porque desde pequeno eu vejo coisas erradas. Toda a família briga, como que pode ser um momento tão mágico de Deus? Né? Só tem encrenca, problema, né? Por quê? Né? Aquele que nunca viu, né? No Natal todo mundo é amiguinho. Nossa, no resto do ano é tudo uma falsidade geral, não. Falsidade é no Natal, né? No resto do ano é verdade. Então, você começa a enxergar coisa que começa a constranger, mas o teu corpo e tua alma está gostando do que era comum, do que era gostoso para você. E aí, vamos lá, vamos ler aqui. Então, jamais um homem vai para a guerra sem que primeiro conheça a estratégia do inimigo. Se não estiver instruído pelo general de guerra, né? Deus dos exércitos. Então, nas nossas reuniões aqui, nós estamos aqui conhecendo o nosso inimigo e aprendendo a nos defender com armas espirituais. Só para isso que serve a igreja. Para quê? Para te ensinar quando vai vir o ataque e você se defender dele. Não é para mais nada.
Nós temos que nos livrar das aflições do dia a dia. Com o quê? Com instrução. A igreja serve para isso. O soldado tem que estar exercitado, apto, né? Para não colocar todo o exército em perigo. Um camarada, quem assiste estratégia de guerra, filme de guerra e tal, você sabe que um soldado fazendo algo errado pode acabar com a guerra. Um soldado pode fazer todo o exército perder. A mesma coisa você, né? Então não seja egoísta no teu espírito, achando que Deus ele só está olhando para você, o resto do mundo não vale nada. Não, você faz parte de um exército. Talvez vai ser, se você morrer e for aprovado, você vai para esse exército, aí vai começar a tua vida, é um campo, só que você está sendo treinado aqui. E é que nem na maçonaria, por exemplo, né? Quem já estudou sobre maçonaria. Eles têm bobeiras. Bobeira. O que é isso? Modo de assinar, modo de cumprimentar, modo de alguma coisa, uns sinais, uma decoração na casa, uma coisinha para identificar a maçonaria. Para quê? Quando alguém vaza as coisas simples, que não tem problema nenhum, por exemplo, o que muda a tua vida saber que quem coloca 3 pontinhos na assinatura da maçonaria? Mudou a tua vida? Sim ou não? Não. Ou quando cumprimenta, põe o dedo no pulso, faz o quê? Mudou a tua vida? Não. Mudou para um cara, aquele que vazou. Esse cara nunca mais vai ser escolhido para representar o povo numa política. Ele nunca mais vai estar sendo ajudado pela maçonaria para crescer. Por quê? Porque ele vaza informação pequena. Então as pequenas coisas servem para provar quem é o cara. A mesma coisa no campo espiritual. Então, Deus coloca no meio do povo da igreja uma coisa chamada inimizade. Por exemplo, é o exemplo que eu mais gosto de usar, porque é o que mais afeta. Por que ele coloca? Para saber quem é que vai vencer ou não. Concorda? É bobeira, é uma assinatura, é um cumprimento, é uma perda de mão. Aí ele coloca no meio da pessoa, coloca no meio da família, coloca no meio, vamos dizer que a pessoa não frequenta uma igreja, ele coloca na família. Ele coloca no trabalho. Algo contra. Para quê? Para saber quem é você. Para identificar você. Você serve. Fale, Ruth. Olha, quem falou? Eu te provo. Eu te provo. Deus endureceu o coração do faraó. Deus colocou um espírito de confusão em Saul. Deus... filha. Agora, forma... Deus colocou como? Através de Satanás? Pode ser. Entendeu? Não importa a forma, né, que Deus permitiu. Concorda, Ruth? O que não vê, Deus não pode fazer o mal, ele não pode fazer o mal, mas por amor ele pode provar o servo, como ele permitiu para Jó. Nós vamos falar sobre isso. Então, não é que ele quer maldade, é diferente, né? Quando eu peguei o Daniel com amor, quando ele era pequenininho, com aquele amor meu, cavalar, acendi o forno, peguei a mãozinha dele e coloquei no forno, não queimou. Ele esquentou bem, mas eu falei, Daniel, aqui queima. Eu provoquei o mal para o meu filho? Sim ou não? Sim. Né? Mas ele foi trouxa de voltar no forno com a mãozinha dele? Nem a pau. Certo? Está aí, ó, as mãos estão inteiras? Opa, está inteira. Aí você fala, não, o pastor é ruim. Não, é amor. Porque se eu não estivesse olhando e ele ia com a mão no forno,
ou abrisse o forno, queimasse uma forma quente e outra coisa assim. Aí a palavra calor se associou com sofrimento, ele não é bobo. Certo? Assim como o dia que a turma entender, por exemplo, essa palavra tão banal que é inimizade, certo? Deus prova dessa forma. Prova e como prova. É a prova verdadeira dentro da igreja. Como? Como que pode, dentro da igreja, né, que a gente aprende, Gálatas 5,19, é uma coisa que o teu pastor está falando desde 2015. E batendo no pé. Por quê? Os tais não herdarão o reino de Deus. Então, por amor, a gente tem que ficar batendo. Né? Aí você fala, pô, pastor, você enche o saco nisso. Filho, imagina se eu não enchesse. Todo mundo ia ter problema. E eu ia ser responsável por omitir a palavra e você ir para o inferno? De jeito nenhum. Olha só, então vamos continuar. Nós temos que aprender essas armas espirituais. Então, se por acaso você frequenta as reuniões por outro motivo, eu creio que ainda você não entendeu o porquê existem essas reuniões, tá bom? Então, o soldado tem que estar exercitado, apto para não colocar todo o exército em perigo e em risco de morrer na batalha. E é por isso que Deus não deixará o homem ser provado naquilo que ainda não está preparado. Ele fala isso, tá? Porque vai ser o normal dele, às vezes, né? Ele pode errar mais, né? Então, quando passamos pelo vale da sombra da morte, é porque já chegou a hora da gente ser provado. Entendeu? Sim ou não? Sim? Eu quero bem resposta alta aí para saber se você está entendendo. Então, saiu do papel e agora será testado para a batalha, tá? O Vale da Sombra da Morte está lá. Davi foi o cara que escreveu isso aí, né? Pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque sei que tu estás comigo. Teve uma pessoa que me ligou nessa semana, até o Alex vai saber quem é, que ele estava numa causa na justiça e pediu, né? E ele falou tal para a oração, eu falei, não, é diferente, meu amigo, faz tudo certinho, você tem provas, você tem o advogado, você vai deixar na mão de Deus o seguinte, Senhor, eu tenho tudo certo, eu não fiz o erro, tenho provas que não fiz, e a causa está na justiça. E a justiça está debaixo da tua autoridade. Se eu errei, eu seja punido. Se eu acertei, que eu não seja punido. Só isso. E aí você vai entregar essas causas na forma... Mas você tem que aceitar o resultado. Aí é a justiça. Né? Não é verdade, advogado? Não? Se a justiça der, se tem prova, certo? Mas e esse período de espera da decisão judicial? É a prova? Depende. Se você estiver firme na palavra, mesmo que você tenha uma notícia negativa, é o justo. Você tem paz. Concorda? Sim ou não? Vocês entenderam? Sim? Porque nem sempre, que nem quando tem uma causa e tem dois na causa, tem duas verdades. E a verdade verdadeira que é a justiça de Deus. Então, se você ganhou a causa, amém. Se você perdeu a causa, amém. É vontade de Deus, porque é a justiça. Aí se o cara mentiu, você deve ter dado alguma legalidade lá atrás que está correndo essa coisa aí. A gente tem que aceitar e acabou, tá? E não temos que ser covardes nas coisas, nem medrosos, porque seremos excluídos. Não poderemos entrar nesse reino se a gente não tiver muita coragem de enfrentar esse vale, tá? Essa batalha é espiritual. O cara que fala assim, eu não quero ser provado, ele nunca está apto para passar. Se você fala assim, eu nunca quero ser provado na minha vida, então você não entendeu o espiritual. Todas as suas falhas vão ser cutucadas por Deus para você se aprimorar, sair, passar e falar, entendi, como a prova lá do Enem, você mostrou que você aprendeu. Você não vai precisar passar de novo, porque você passou, acabou, nunca mais. Nunca mais. É isso aí, tá? Então, essa batalha espiritual é guerra, será dentro do ser humano, invisível, entre espírito e alma,
será uma guerra constante até o fim dos nossos dias, onde teremos que enfrentar a morte física. Mas, pastor, é só guerra na nossa vida toda? Depende do que você encara por guerra, né? Você não tem que levantar toda manhã e ir para o emprego ganhar dinheiro, infelizmente, né? E tem cara que até louco gosta do trabalho. Tem uns loucos que gostam de trabalhar, né? Não é verdade? Todo dia, responsável, chega cedo, sai tarde, faz tudo bom no melhor, ele é responsável, né? Concorda? Isso não é uma prova? Você está cansado, esgotado, mas precisam de você, você tem responsabilidade, você vai acordar, você vai levantar, fala assim, Senhor Deus, me afasta dessa cama, em nome de Jesus. Você vai, cansado, vai trabalhar o dia inteiro, é prova. Você vai vencer. Que você tem um nome a zelar, você tem um emprego a zelar. É isso aí, é prova, você passa. E os espirituais é mais ou menos semelhante, né? A guerra é dentro do ser humano. Então, nosso instrutor aí nos ensina, ele nos ajuda, se você entende, se o teu gosto é por isso. Então, ele ensina a vencer essa guerra e por isso que Jesus nos diz: não temais aquele que destrói o corpo. Está em Marcos 10. Não temas, eu estou com você até o fim. Não temas, porque o Espírito Santo te ajudará a colocar palavras na tua boca. Lucas 21. Quando o Gustavo vai lá na frente do juiz, já ouve várias vezes, acha, né? O que acontece lá? Ele não pode programar tudo que ele vai falar. Ele tem que ter conhecimento, porque na hora, dependendo das palavras, ele vai ter que dirigir a palavra dele. Se ele não tiver essa cultura acumulada, então ele tem que ler, se ver todas as matérias que ele faz, né? que ele estuda de cada caso, porque na hora ele precisa ter argumentos. Eu vou falar uma coisa importante, que pega até os mais velhos da igreja, de igreja. A maioria do conhecimento que eu estou falando hoje aqui, e que todos têm, aprenderam quando eram pequenos, na escola dominical. Aí, impressionante, quando a gente tem que ministrar alguém, alguma pessoa na palavra, eu não tenho tanto estudo da Bíblia dessa forma, mas a palavra vem assim, ó, lá que a gente viu pequenininho, a gente entende a história, até então você não tinha entendido. Às vezes ele não entende uma lei. Aí quando está no caso, ele entende a lei, né? Eu acho que acontece na medicina também, né? Você estuda tudo, mas não teve um caso. Quando tem um caso, aquela matéria vem todinha assim e entendeu. Na parte espiritual, é isso que é o Espírito Santo. Você acumula, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Quando você adquire esse conhecimento, está lá armazenado, você não vai usar. Mas o dia que precisa usar, pum. E aí vem. Se você não sabe, está em Lucas 21, acho que verso 9, se não me engano, não tenho anotado aqui. Tá, é isso aí, sobre assim, que na hora Deus mostra para você o que você tem que fazer, tá? Tudo isso que eu estou falando, está na palavra? Sim, tá bom? Então, quando você está dentro do vale da sombra da morte, então o Espírito estará contigo para te ajudar a passar esse momento de provação e te levar para a vitória. Então, mesmo que fique muito fraco, ele te fortalecerá e te compensará. Nem se for preciso te carregar no colo, mas que vai dar um jeito, vai, tá? Jamais irá te abandonar. Então, o medroso morre. Vocês estão entendendo? O medroso de viver a palavra, esse dificilmente passa. Você tem que ter ousadia de viver, desafiar, né? Você tem um problema? Você está na palavra? Qual o medo que você tem? De que te considerem fraco? Então tem aquela vergonha. A maioria dos casos que a gente ministra, que a pessoa não consegue vencer, é exatamente vergonha de ser bom, vergonha de ceder, vergonha de falar que errou. Você sabe disso. A maioria das pessoas que caem é porque tem vergonha de reconhecer que errou, né?
que está mal, que aconteceu. Tá? Essa é a pior vergonha, o medroso, o tímido, o que omite. O tímido não é aquele que não tem eloquência, não é isso. O tímido é aquele cara que omite a verdade, que ele omite tudo. Tá? Então, aquele que está cheio do Espírito, nele não há medo, porque o Espírito do Senhor não traz medo. Ele nos induz a coragem, confiança naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece? É onde entra essa palavra. Ah, porque vou passar por um vale, morte, frio, chuva, vou ter que ir para missões, não sei o que vai acontecer. Tudo posso naquele que fortalece. Se tiver que passar fome, vão passar, frio, chuva, morte, é isso aí. Eu estava pensando, né, hoje, na época, no primeiro século do cristianismo, quando você falava que era cristão, você estava se declarando a morte, você ia morrer na Cova dos Leões, que é onde tem aquele negócio em Roma, como é que é o nome daquilo lá? Coliseu, né? Coliseu de Roma. Lá morreram muitos cristãos. Como? Leão, briga, gladiador, mataram um monte. Então, quando você se declarava cristão, era sinal assim: se me pegarem, estou morto, da pior morte do mundo. Né? E hoje em dia, o cristão, hoje em dia, assim, né? O pastor falou assim para a gente, né, resistir tal coisa. Né? Vou voltar. Eu só vou tratar nesse termo porque para ficar bem marcado. O pastor falou que eu não posso ter inimizade. Vou embora da igreja. Né? Não é assim que funciona? Ou o cristianismo como mudou muito, né? Como mudou muito. Como mudou nós, né? É bem diferente do que é e do que era. Quem era cristão na época, ele era Cristo, ele ia sofrer as consequências do cristianismo. Hoje em dia, ele não quer sofrer nem uma humilhaçãozinha de reconhecer que está errado. Bom, quando você está dentro do vale, o Espírito então estará contigo. Amém? Jó, abre aí em Jó 1. Falei que ia falar, vou falar. Eu estou num novo processo aqui, que eu escrevo tudo que eu vou falar e leio, para não perder muito, né? Vai direto na assunto, senão, né? Vai para lá, vem para cá, vem para cá. Aí vocês vão sair daqui meia-noite e ainda não terminou a história, né? Jó 1, versos 7 até o 10, fala assim: Então o Senhor disse a Satanás, escuta essa, Ruth. De onde vens? Não, olha só. O Satanás veio falar de Jó. Fala aí. Você conhece essa palavra, né? Ele veio falar, nossa, vi Jó. Não, Deus que cutucou o cara. Quer ver? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Deu toda a coordenada para Satanás, né? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? O que é debalde? Você sabe? Em vão. Sem muita seriedade. Eu pensei que era quantidade, mas não é não. É seriedade. Até eu copiei o negócio do dicionário aqui. Está aqui, ó. Em vão, por vaidade, por atrair admiração, aparentemente superficialmente. Então o que ele falou? Então respondeu o Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus levianamente? É isso que ele quis falar. Tá? Porventura, tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa? É prosperidade em tudo, né? E tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado tem aumentado na terra? A cutucada que Deus deu, né?
Satanás sabe como você conhece Deus ou como o tem servido. Então não sou eu que vai falar assim: ó servo, você é muito bem visto lá no céu. Quem sou eu? Eu posso julgar por alguns sinais na terra. Quando a vida da pessoa é buscar Deus do jeito certo, modificou a família, modificou ele está buscando a Deus, tudo certinho. Eu posso julgar exteriormente. Mas como Deus enxerga essa pessoa, só Ele. Só Ele. Eu não posso saber do que Deus está pensando, pode ser alguma, né? E Ele sabe como que você conhece a Deus, porque tem um problema sério, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito complicado. Às vezes, que nem, se você entender, vamos dizer, tudo que eu falei sobre o Natal, por exemplo, com detalhes, não partidário o teu coração, né? Que até na justiça tem um problema sério. Tem um negócio no direito que se pega juiz a mulher para julgar um caso familiar é pepino, né? Ou não? Depende. Por quê? Porque a mulher mais emocional se envolve na história e pode haver não um desvio da justiça, mas uma coisinha assim. Por quê? Porque, né, ela está sentindo a dor da mulher, está sabendo lá, o envolvimento emocional é complicado. Assim como na Justiça do Trabalho, não sei, tinha um advogado que falou que é meio complicado quando pega tipo de juiz assim ou de outro jeito. Por quê? O advogado sabe como ele pensa. E aí é complicado. Entenda. Como que você conhece a Deus? Será que Deus pode te colocar numa posição boa? Te dar prosperidade? Será que Ele pode? Lembra que Ele te conhece, né? Se você conhece o que Ele pensa e o porquê Ele pensa, sim, Ele pode te dar. Mas se você conhece a Deus superficialmente e você acha que Deus vai te dar só o benefício, Ele não pode te dar, porque senão você vai perder. Esse assunto é muito grande. Daria sim para a gente ficar uma semana conversando sobre ele, porque é muito profundo, tá? Satanás é o nosso adversário e nos colocará sempre como seu servo, fraco, medroso, vaidoso. Quer dizer, vão, falso, malandro, e o que fazemos aparentemente para mostrar e para tentar a Deus, tá? Inconscientemente. Então foi isso justamente que Satanás colocou em Jó. Ele foi tentá-lo e cometer apostasia, abandonar seu Criador, Deus Todo-Poderoso, dos exércitos, né? Apostasia é se afastar de Deus. Por exemplo, Jó estava lá raspando as feridas com um caco de telha, que não tinha instrumento cirúrgico para fazer na época, e era, né? Era a única coisa dura, sei lá, que não era, sei lá, caco de telha. Ele raspava a ferida para arrancar aquilo lá. Imagina a cena. Uma pessoa que sacrificava pelos filhos, olha o erro. Por exemplo, por mais que eu queira, eu não consigo convencer o Daniel a enxergar o Deus como eu enxergo, ou a Daniele. Eles estão do jeito certo. Aí, se você ler o livro de Jó, os filhos estavam em festas, em banquetes, jantares. E Jó estava onde? Sacrificando pelo pecado dos filhos. Será que esses filhos iriam entender pecado na vida deles? O que era sacrifício? O que era se arrepender e tentar mudar de vida? Nunca. Nunca. E aí Jó podia falar: poxa, eu nunca fiz nada errado, sacrifiquei dos melhores ovelhas e bois e tal, esse Deus não serve para mim. Primeira coisa que ele podia falar: eu vou me afastar dele. Não quero saber de Deus coisa nenhuma. Apostasia, tá? Se na tentação você cometer apostasia, abandonar seu Deus, ou blasfemar contra o Espírito Santo, que eu não sei o que é, ninguém sabe,
Se o cara falar, eu sei o que é blasfemar contra o Espírito Santo, eu falo, parabéns, você é um gênio. Tenta explicar. Ele não vai conseguir. Né? Não tem. Né? Não sei o que é. Quem sabe aí? Podemos ter teorias. Mas eu duvido que alguém possa afirmar assim, é isso. Não dá. É um negócio da cultura da época, não sei, não foi narrado isso melhor para a gente saber o que é blasfemar contra o Espírito. Blasfemar é falar o falso, o errado. Mas o que ofende Deus? Né? Não sei. Então não posso falar. Eu não posso falar. Se alguém pode, tudo bem, fica para ele. Mas eu não consigo. Então, é o fim da pessoa. Então a palavra tentar é provar, experimentando para ver se é original aquilo que aparenta ser. Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito de Deus, por exemplo, ele vai ser provado como? Aquilo que ele fala vai ter que acontecer nele. Se você é espiritual, entenda. Se você for espiritual, aquilo que você prega, Deus vai provar naquilo que você prega. Imagina a minha vida como é. Né? Você acha que eu não sou provado em tudo que a gente prega aqui? Né? E tem que ser. A verdade é assim, né? Você, quando fala de Deus, você fala exteriormente somente a parte boa? Não, eu sou feliz porque sirvo a Cristo. O negócio nas igrejas antigamente fala assim, vem para Cristo que tudo vai mudar, vai ser umas 1000 maravilhas, você vai dar risada dia e noite, vai ser tudo uma maravilha. Né? Eu, quando a pessoa chega aqui, eu já falo assim, meu filho, servir a Cristo é morrer. Você vai ter que mudar totalmente, vai ter que ser exatamente igual a Cristo. E não adianta se enganar. Né? A mulher saiu correndo e não voltou mais. Né? Tem duas opções, né? E é difícil, porque é difícil. Não é fácil, não. É tudo ou nada? É tudo ou nada. Só que essa é a verdade. Né? Agora, se eu prego algo, aí Deus conversa com Satanás. Você vê meu servo Eliezer? Aí eu falo, Senhor, não. Aí ela fala assim, ele é bacana. Então, você viu que ele pregou domingo? Prega bem, né? Então, pregou, né? Aí o Satanás fala assim, posso tocar? Pode. E, né? Será que o original, né, é aquilo que aparenta ser? E é para isso que você é tentado. Será que aquilo que você fala, prega, né, é aquilo que você vive? Então é para isso que serve a prova. Você vai ser provado. É o original? Toda palavra que eu falo, eu tenho um problema grave, que eu falo exatamente o que eu penso. Não aceito, né, política e querer agradar a pessoa. Está fora da palavra e acabou. Não tem condição. Se a pessoa veio falar de espiritual, ela vai ouvir de espiritual. Então é assim que funciona. E eu não posso apacentar erro. Então é assim. Sou provado pelo que eu falo? Lógico. Então, você vai ser provado pela sua dignidade, integridade, fidelidade para com Deus. As bobeirinhas do dia a dia, Deus não está nem um pouco preocupado, está preocupado com a tua parte espiritual. Você entendeu? Certo? Condições para desempenhar um cargo mais alto na sua obra. Quando você, né, a gente tem um sistema aqui na igreja que ele não empurra ninguém para um cargo, não nomeia ninguém. É natural. A pessoa chega, está lá fazendo, ele vai crescer naturalmente. Tem pessoa que tem época da vida que ele não pode se doar para a igreja, na palavra, nas ações, porque é um período da vida dele que ele está crescendo
no casamento, na vida financeira, no seu dia a dia, aquela fase dos 30 anos até os 40 e poucos anos, é uma fase que ele tem que se dedicar para a família, para o trabalho, está que nem louco, ganha pouco, trabalha o dobro. É uma fase da vida. Você vai exigir mais dessa pessoa. Ele pode, depende como ele está, como é a vida dele naquele momento. Não dá para saber. Agora, naturalmente, quando uma pessoa emana o Espírito Santo, ele quer mais do Espírito Santo, ele está se jogando para a obra, ele está fazendo, você dá atividade para ele, ele faz, né? Vai fundo. Agora, impor um cargo é complicado, porque depois você pode matar uma pessoa quando dá um cargo, uma pessoa que foi provada superficialmente. Espiritualmente é um negócio muito sério. Se vem uma prova muito forte para uma pessoa espiritual, uma pessoa que sempre foi superficial, essa pessoa não resiste e cai. Morre. Então, tem uma passagem maravilhosa na Bíblia. Deus só tenta aquilo que você pode suportar. Certo? Então, uma pessoa que não é provada nem tentada, ela não está pronta para subir de cargo. Tua vida sempre é a mesma coisa, muito numa boa? Vigia, tem coisa errada. Talvez você não está se afundando espiritualmente para que Deus possa te provar para saber se você pode evoluir ou não. Ah, mas eu tenho um grau alto numa empresa, eu tenho um grau alto na escola, eu tenho um grau alto lá e tal. Não é isso que Deus quer. Não importa, isso aí é coisa do mundo. O que importa é como está o teu grau espiritual dentro do mundo espiritual, que a gente nem sabe como é que é. Esse negócio de igreja é muito relativo, né? Um negócio amplo, gigante, que a gente não pode pensar. Então, com essa prova, será testificado, aprovado. Você vai ganhar um certificado. Passou na prova. Pum, Satanás perdeu. Está entendendo? Você passou na prova? Certificado. Só que esse certificado é diferente. Ele é espiritual, né? Quando tem uma coisa que eu não gosto, vocês já perceberam? Quando o demônio manifesta, não basta, tal, ele começa, às vezes, brincar, falar, nossa, você tem poder. Eu falo assim, cala a boca, Satanás, porque você é mentiroso. Então ele quer dar atributos para uma pessoa, sentir que ele é o poderoso. Satanás, ele tem que ver os nossos certificados. O que é? O nosso uniforme, a nossa patente espiritual. Então, ele não está enxergando o Eliezer, ele tem que enxergar Cristo com uma patente. Certo? E a gente não tem que querer glória e honra aqui. A gente tem que ter autoridade espiritual. Passei na prova. Até falei num seminário Basta, por exemplo. Quando alguém vence um vício, ou vence alguma coisa na vida, quando ele for ministrar, aquela autoridade daquele caso, ele vai ter uma insígnia, e o diabo vai ter medo dele. Não sei se vocês me entendem. Aí ele vai ter autoridade sobre essa pessoa, ele vai ter autoridade sobre esse demônio, vamos dizer assim, e ele vai conseguir atacar. Uma pessoa que não consegue vencer sentimentos banais, que a gente bate tanto assim, que autoridade espiritual ele vai ter? Conversa comigo. O cara não vence os sentimentos, as emoçõezinhas dele, e ele vai querer vencer Satanás e seus demônios. Você acha que ele vai ter alguma espadinha? Não vai ter nada, entendeu? Vai ser aquela espadinha retrátil lá de plástico, que quando ele fizer assim para esticar, vai cair metade, não vai ter nem luzinha lá dos Jedi lá. Não vai ter nada. Então, Satanás estará sempre mexendo com sua pessoa, seu caráter, seu temperamento de filho de Deus, como fez com Jesus. Se és tu filho de Deus, então prove nisso, ou naquilo que tens demonstrado ser, né?
Se você tem poder. Então, meu amigo, quando você está instruindo uma pessoa, você falou aquilo, por isso que eu falo, eu dou graças a Deus que eu virei pastor, porque eu sou tão cobrado que eu não consigo errar, né? Entendeu, né? Se não tivesse, que nem, se eu falo para uma pessoa que não pode e eu faço, é problema, né? Aí eu tenho que vigiar, né? Para mim não cair. Então, eu tenho muito mais privilégio, porque eu me fiscalizo muito mais que vocês, que não têm responsabilidade nenhuma. Errado. Vocês têm a mesma responsabilidade que eu, um pouco mais, porque vocês têm que contaminar a família. Vocês têm que contaminar no bom sentido. Vocês vão ser testemunho vivo para ganhar alguém. Quando vocês forem convidados a frequentar uma casa para conversar sobre alguma coisa, vocês vão ter que entrar com aquela autoridade de Cristo, vivida, não falada. Certo? Ok? O caráter do homem e da mulher, porque em Cristo não há acepção, né? Não há diferença, sem dúvida. Então você tem que passar pelo testador, o feridor, mas esteja certo, ninguém poderá te afastar de Deus Todo-Poderoso, a não ser você. E a quem você confia. Então, nessas alturas aí, nem o abismo, nem o inferno poderá separá-lo do amor de Deus imensurável. Então, o caráter verdadeiro do cristão tem que se igualar ao mestre, íntegro e fiel até a morte. Por isso falo tanto para as mulheres vencerem as emoções, por são mais provadas, por isso é melhor entender desse assunto. Pensa, quando eu falo, a turma fala que eu sou machista, né? Pá, não é, filho. Eu estou mostrando a realidade. É o vaso mais fraco, é onde tem muita emoção, muito sentimento. E por isso que se a mulher se colocar exatamente no lugar que Cristo colocou, que tem que ter um sacerdote muito forte para que ela se agarre, estou falando para as casadas, né? E edificar o sacerdócio do marido para ter onde pegar, porque o diabo, ele ataca assim, o homem ele é atacado, a mulher é atacada muito mais. Não é uma vez, não é duas, não é três, é muito. E ela vai ter que vencer da mesma forma que o homem vence. Por isso que na Bíblia fala que é o vaso mais fraco. Né? Por que isso? Porque foi criado assim, da costela do homem. Não sei como é que é isso, não é problema meu, como foi o crescimento, como que é isso. Não é para minha cabecinha saber entender. Só o que é declarado na Bíblia é verdade. E a gente não pode mudar a Bíblia. Se é o vaso mais fraco, se coloque na posição de vaso mais fraco, se proteja com a palavra. Se é onde bate e quebra, coloca uma blindagem para não cair. Ué, a realidade, o cara que é o top, não é o cara que pega, abre o colete à prova de bala e deixa vir os tiros. O esperto é aquele que põe 2 coletes à prova de bala. Não adianta se mostrar que é poderosa ou poderoso, você vai apanhar mais. Se coloca assim, Senhor, eu sou frágil. O Senhor falou que a mulher é o vaso mais fraco. Coloca uma blindagem, manda meu marido. ou outra coisa qualquer. Se coloca no lugar de vaso mais fraco. Né? Eu não sou machista, eu defendo as mulheres, por isso que eu cobro delas, né? Mais a parte espiritual do que... E elas, não sei se você reparou, na Bíblia mesmo fala sobre que ela tem uma facilidade a mais de ter comunhão com Deus. Certo? Quando fala na própria palavra. Certo? Ela vai ter um acesso, ela vai ter um poder até sobre Satanás maior. Só que Satanás consegue pegá-la mais fácil. Ok? É isso? É bíblico? É bíblico. Tá? Em Gênesis. Vamos lá. Por isso que o próprio Espírito Santo nos levará a ser tentado diante de Satanás para enfrentá-lo. Então nós temos que estar aptos, cheios de confiança no Espírito de Deus. Jamais seremos tentados acima do limite das nossas capacidades. Deus não nos deixará, mandará um resgate para nos livrar. O diabo é limitado por Deus. Somente será tentado naquilo que é capacitado para ser testado. Então, o homem e mulher de Deus não poderão confiar em si mesmos, porque enquanto estiverem nesse corpo carnal, estará sujeito a cair.
O ser humano somente poderá confiar em Deus pela determinação de obedecer sem questionar e será vencedor em Cristo. Então, o tentador vai procurar contestar em depoimento, citação da palavra de Deus distorcida para nos enganarmos, para ver até onde concordamos com ele. Então, procuramos convencer, através da força física, aquilo que é da alma, que a alma deseja. Ele vai trabalhar persistindo, incomodado e atormentado, para ver nossa firmeza até onde vai, fidelidade para com Deus, na qualidade moral, principalmente na espiritual, que aparenta ser. Por que ele fala da palavra? Quando tem um problema, que eu fui ministrar alguns homens que têm problemas no casamento, e o diabo começa a batalhar muito. Peraí, tem uma aguinha aqui, peraí, o tio Nenê trouxe. Pô. Olha o que pega na palavra. O cara chega, ele tem um problema de infidelidade. Por quê? Porque ele culpa a mulher, que a mulher não dá atenção, a mulher não tem desejo do marido, né? Então é isso que mais detona um casamento. A mulher deixa de ser a mulher que Deus criou para desejar o homem. O homem, para ser completo, lembra? Faltou uma costela no homem aí. Por quê? Saiu uma mulher daí. Não sei se você sabe. Está faltando. E ele precisa ser completo. Como é que ele é completo? Ele precisa da mulher que saiu daqui. Né? E é insaciável isso aí. Enquanto ele não tem a mulher que está aqui, pô, é parte do meu corpo. Onde está essa mulher? Está aqui, cadê? E ele quer que a mulher deseja ele aqui, ó. Ele tem que voltar para o corpo, quer usufruir do corpo. E ele não tem isso no casamento. Aí ele vem se aconselhar. Pastor, eu vou arranjar uma outra mulher, outra coisa. Ele falou, filhão, não dá isso não. Não dá vazão na tua mente. Ele fala, mas é bíblico, pastor. É bíblico. Abraão teve mais mulher. Moisés teve mais mulher. O outro teve tantas mulheres. Deus nunca foi contra. Complicado, né? Satanás não usou a palavra? Sim ou não? As histórias da Bíblia? Não usou? Usou. E eu vou falar o quê? Cara, assim, está escrito aí, filho. Mas tem um princípio, né? Aí tem uma saidinha boa ainda, né? Na Bíblia fala assim que aos que trabalham no reino, os diáconos, é aconselhável que tenha uma mulher só. Tal. Por quê? Porque você tem que entender que faz mal, é ruim, vai dar problema e outras coisas mais. E a nossa cultura diz para isso. E a partir de Cristo ele falou sobre isso. E nós temos que mudar a nossa cultura. Nós éramos bárbaros, agora nós somos de outra forma. E convencer dessa forma, mas assim como o Satanás falou, transforma essa pedra em pão. E aí? Jesus podia transformar, sim ou não? Podia. Mas ia estar obedecendo Satanás. Né? E ele precisava? Não, ele estava em jejum. Ele tinha que vencer. Aí, o que acontece? Quando acontece o milagre, Deus vem nos servir. Né? Isso seria uma afronta para Deus, né? Todo-Poderoso, quando a gente começa a duvidar, né? Essas coisas todas. Deus vai cumprir a palavra dele. E legal que é assim, você está sendo escolhido. Se você abre em Juízes 7, verso 1, abre aí. Juízes 7, verso 1. Não é isso? Então. Existe uma história, não sei se vocês assistiram o filme dos 300 aí, eu não assisti. Nem sei do que se trata. Os 300. Eu não sei se é a mesma história de Gideão, não. Tem nada a ver, né? Mas é os 300. Pensa bem. Olha como é a prova.
Então, Jerubaal, que quer dizer Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Isso aí é uma localização, não tenta entender isso. Né? É uma vila, num bairro, numa cidade virada para tal lado, tá? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. O que ele falou? Tem muita gente aí, meu amigo, para eu dar os midianitas na tua mão. Por quê? Lembra que eu falei sobre o soldado? Um erra, o exército perde? Por que eu estou falando isso? Porque Deus está me cobrando um exército forte para alguma coisa grande. E eu estou falando que é vocês. O que é isso grande? Não imagino. Não estou nem um pouco preocupado. Eu só faço aquilo que Deus manda, né? Então tá. Então disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tipo, deixa eu falar, muita quantidade de gente ia facilmente ganhar uma guerra. Aí o povo ia falar assim: nós ganhamos a guerra. Fácil, né? Eu tenho mais armas, eu tenho mais bomba, eu tenho mais tanque de guerra, mais avião, mais tudo. Então eu ganhei a guerra, tá? Dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Quem é covarde? 22.000. Ficou 10.000. Tinha então 32.000. De 32.000 ficou 10.000. Tá? E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-o descer as águas, e ali los provarei. Luz que provarei. Como que Deus provou? Vendo uma situação, só isso. Ele vai observar a tua vida. Ele vai só observar você. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, e este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, este porá à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. O que é isso? Vou explicar. Se a pessoa se ajoelhasse na água, baixasse a boca e tomasse a água abaixado, não servia. Se ele lambesse a água no lago direto, não servia. Mas aquele que levantasse a água e bebesse, esse seria escolhido. Sobrou quantos? 300. Esse foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianistas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas debaixo do vale. Para quê? Tem uma coisa que tem sobre cura, que fala assim: Senhor, quem pecou? Foi os pais ou foi ele? Ele falou: nem os pais, nem ele, mas para que a minha glória, né, se manifeste. É a mesma coisa. 300 homens, para quê? Porque a glória de Deus vai se manifestar. O povo de Israel já imaginou, olhando lá, falando assim: Gideão é louco. Pensa, nós estamos em 22.000.
Não, 32 mil. Ele só quis 300 para ganhar uma guerra, e todo mundo está disposto a vencer aqui, lutar, para provar o segredo da obediência. Quando Deus manda obedecer, seja mais louca a ordem que você tem na tua vida, Deus é cumpridor daquilo que fala. E eu não estou falando obedecer ordens ridículas que vêm das emoções e tal, estou falando da ordem sobre a parte espiritual. Abandonar o que você tem dentro que não serve, mudar totalmente de vida, ceder para as coisas corretas, ordens espirituais acima da média. Tá? Então, tentação e provação. Nós temos aqui algumas passagens. Os adolescentes não chegaram ainda. Estão vindo? Estão vindo, né? Porque eu quero eles na ceia. Hoje nós vamos explicar a ceia, espero que eles notem, né? Então, abre aí. Salmo 95:8. Eu vou ler rapidinho, depois eu ponho no grupo as passagens, se vocês quiserem. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Mesmo na fraqueza, quando tudo parece perdido, então levanta e grita se precisar, né? Você tem que crer, confiar. Jesus está contigo aí. Então, não endureçais o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. O que houve? O povo ficou com o coração duro. E fez o quê? Não quis ouvir. Tá? Lucas 4,13 fala assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você vai ter que ser provado, Satanás vai se apresentar do seu lado e vai falar assim: olá, Diego, como você está? Qual é a tua fraqueza? Vou te provar nela. Assim como você também. Sabe as tuas fraquezas? Satanás vai chegar na tua frente e falar assim: olá, tudo bem? Essa é a sua fraqueza? Vou te provar de novo. Ou você passa, ou você fica com ela o resto da sua vida. É uma fraqueza que você tem que vencer. Tá? Lucas 8,13 fala assim: e os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Onde está isso? Você viu? Não anotou? Eu vou falar de novo. Lucas 8, verso 13. Isso é a parábola da semeadura, tá? Então, cai no pecado, na apostasia, abandona a fé. Por quê? A palavra foi boa, mas eu não quero ouvi-la. Eu não quero vencer. O meu eu é forte. Aquilo que eu aprendi na minha cultura, da minha família, é muito forte. E eu não vou ceder. Né? Difícil. Nós viemos aqui, se a gente tem aqui 80, 100 pessoas, nós temos 80 e 100 culturas diferentes. Só que, lembra, o Evangelho falou que você tem que deixar a tua cultura e ser cultura de Cristo, não vai ter nenhuma outra aí. Não adianta você tentar, eu procuro uma palavra mais fácil com uma outra cultura, mas aí precisa ver se ela é cultura de Cristo. É fácil liderar um povo religioso. Vou dar pão e circo, vai ficar muito bacana, todo mundo vai gostar do show pirotécnico aqui do púlpito. Falo com palavras de amor, que Deus é maravilhoso, Deus vai abrir teus caminhos, Deus vai fazer maravilhas para você. Só que não vai te ensinar a vencer e nem mudar o teu coração, gostando das coisas celestiais, e a tua morte vai ser minha responsabilidade. Né? 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, quando Deus é fiel na fé, não duvidem de Deus. Tem temor. O que é isso? Certeza, medo. Tenha medo de desagradar a Deus. Então, foge do pecado. Hebreus 3,8 fala assim: não endurecerás o vosso coração, como na provocação. É o mesmo que a gente leu com outra tradução.
O povo duvidou de Deus, dançou. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Está entendendo? Eu falo da idade aí dos jovens que não entendem a lógica da tentação, né? Que o diabo ele ataca fortemente, porque é a época que a pessoa mais está à flor da pele, né? De várias formas. Por que eu não posso me achegar? A gente estava comentando com uma pessoa, músicas do mundo, né? Que é tão falada a música do mundo aí. Porque a pessoa fica sendo motivada a cair 24 horas por dia, escuta isso todo dia. Porque o sexo é bom, porque aprende a fazer, provocar o menininho do lado, aprende a fazer não sei o quê, e a educação sexual lá, todo vapor. Será que a pessoa é tão fria assim que não vai ser contaminada com isso? Eu duvido. Eu duvido. E aí a tentação fica maior ainda, porque ele foi buscar a tentação. Né? Ele foi buscar. Quando ele vai buscar, o que Deus fala assim? Posso fazer nada, né, meu filho? Gosto é gosto. Você podia fugir da aparência do mal, mas não fugiu. Quando você não foge da aparência do mal, a tua tendência a cair, qual que é? Dobrada, triplicada, quadruplicada, exponencialmente, nem dá para contar. Tá bom? Então, 2 Pedro 2,9 fala assim, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O que é castigado? Só pelo fato de você não ir para ao lado de Deus, deve ser um negócio horrível. Então, o castigo é um negócio tão natural que é diferente até do que a turma imagina, né? Eu acho que nem precisaria, tem porque está escrito, mas nem precisaria do inferno. Não precisaria. Simplesmente ficar longe de Deus, assim, né? Quando você fica longe de tudo, eu acho que é a pior sensação do mundo, né? Não teria como sobreviver. Você está respirando, você está tendo calor certinho, você está no meio, queira ou não, você tem afeto de alguma coisa, de alguém, você se alimenta emocionalmente de alguém, espiritualmente de alguém, então você está vivo por causa disso, porque senão, você reparou que uma pessoa que simplesmente é frustrada emocionalmente quer se matar? Imagina quando você está longe da presença de Deus, como deve ser horrível aquela situação. Não dá nem para explicar. Não posso falar como é, porque eu também não imagino, mas deve ser a pior coisa do mundo. Então, simplesmente, se não existisse inferno, mas tem, está escrito, se não existisse, só pelo fato de você estar longe de Deus, deve ser um castigo mais que eterno. É um negócio doido que não dá para entender. Tá? Apocalipse 3,10 fala assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Legal, né? Fora de sério. Quando você começa a ler a palavra, você casa um monte de texto assim, você fala assim, estou entendendo um monte de coisa. Então, para que tanta prova? Eu vou parar aqui, que nós vamos fazer a ceia. Para que você é provado? Né? Para quê? Fala para mim. Dá uma sugestão. Fala aí. Fala, Ruth. Para que você é provado? Tá. Aí você é aprovada. Tá tudo certo, é isso mesmo. Aí você vai ser aprovada. Para quê? E depois você morreu. E daí? E depois? Não, mas para quê? Para quê? Deixa os adolescentes chegarem. Para que você está sendo provado? Para que você vai ser aprovado? Porque tem uma herança para você ganhar. Ô louco! Os adolescentes chegaram. Né? Nós temos uma herança. Essa herança é muito longa.
Só que ela não é para agora, é para depois. E aos que vencerem herdarão o reino. Né? Esse reino, imagina, quem fez aula de ciências na escola que usou microscópio? Oh, você só? Não, tem mais. Né? Doutora Nena não vale, né? Muito bem. Vocês sabem que é placa de Petri, não? Hã? Vocês sabem o que é isso, não? Não. Deixa entrar os marmanjos. Já estamos acabando, viu, povo? É rapidinho. Placa de Petri é uma gelatina estéril. É uma gelatina. Só que como é orgânico, que sai do tutano do boi, né? Mas ela é bem esterilizada. Qualquer micro-organismo vai proliferar lá. Ela come e multiplica. Né? É um negocinho redondinho, assim, bonitinho. Aí o que acontece? Se você passa lá qualquer tipo de bactéria, ou vírus, seja lá o que for, mas você passa lá o dedo, encosta o teu dedo lá e arrasta. No outro dia, ou daí uns dias, depende do tipo de cultura que você quer fazer, para saber qual tipo de coisa tem lá. Adolescentes, sentem? Estou esperando vocês. É. Da hora. Quando começa a multiplicar lá as culturas lá, da coisinha que chama, vai formar que nem uma cidade lá, de um monte de coisinha. Né? Aí você está vendo lá. Vamos chamar que aquilo lá pode ser que seja o nosso mundo. Nós estamos sendo cultivados para um corpo. Você vai saber hoje sobre isso aí. Esse corpo pertence a Deus, é de Deus, é uma parte de Jesus Cristo. Se você entende, ele é parte de Deus e nós vamos ser parte do corpo dele. É um negócio muito doido. Você tem que entender isso. Só que, se dentro dessa cultura que Deus está fazendo tiver contaminação, mas o corpo dele é santo, não pode ter coisa. Tem muita bactéria que você tem, que nem no seu estômago tem mais uma bactéria do que você imagina. No intestino, então, nem se fala. Nem sei a quantidade. A doutora Nena sabe a quantidade? Milhões. Milhões. Bactérias boas. Pode ser que você seja uma bactéria do intestino de Deus, não sei. Pode ser. Não dá para saber. Mas você vai fazer parte do corpo dele. Eu não, eu quero ser célula dele. Certo? Você está entendendo? É complicado esse assunto, mas você vai entender. Então, nós estamos sendo cultivados, porque quando a tua morte chegar, aí começará a tua vida. Nós estamos aqui no útero gigante, sendo cultivado. Para quando a gente morrer, começa a nossa vida. E você vai tomar ceia. E eu tenho prometido para algumas pessoas que eu vou explicar de novo a ceia. Já expliquei centenas de vezes, milhares de vezes. E aí, se pega o pão, e aí Jesus estava explicando. O meu amigo falou para o Pedro, falou para o João, falou para os 12 que estavam lá. Este aqui faz de conta que é meu corpo. Quando você come, você quer que eu entre na tua vida. Você vai ser dissolvido lá dentro de mim. Certo? Eu vou dissolver dentro do teu corpo, vou fazer parte da tua célula, do teu cérebro, de tudo. Eu vou pertencer no teu corpo e esse corpo vai ser misturado. Você está dentro de mim, eu estou dentro de você, não vai ter jeito mais de separar. Vai ser uma única coisa, eu vou fazer parte do teu corpo. Lembrando, não sei se você sabe, que Jesus Cristo, ele morreu, ele veio para a terra. E ele falou um detalhe muito importante que eu julgo assim. Se alguém acha diferente, vocês podem me falar, eu aceito. Mas eu julgo assim. Ele subiu em corpo, porque ele falou assim que se ele não subisse, não poderia acontecer
esse fato. Você nunca mais vai encontrar Jesus pessoalmente. Nunca mais. Por quê? Porque você vai ter que ser Ele. Você vai ter que ser parte dele. Quando a gente se junta, forma todo Cristo. Quando a gente se junta. Então não existe mais um corpo de Cristo. Foi santificado, foi embora. Mas ele falou que nós temos que ser corpo de Cristo. Então quando a gente come esse simbolismo que a gente quer que Cristo entre dentro da gente, a gente se declara que quer que ele seja parte do nosso corpo. E nós vamos ser parte do corpo dele. E nós não vamos ter jeito de separar uma coisa da outra. É isso que você declara quando você come da ceia. Quando você bebe do vinho, vinho significa o Espírito. Então não é só o corpo de Cristo, mas o Espírito dele, que ele derramou, a alma, o vivente dele, derramou. E quando você toma, você quer que a alma dele, o Espírito dele, esteja sobre você, os sentimentos dele dominem a tua vida, dominem a tua carne. Então é uma declaração. Por que ele falou? Fazei todos os dias em memória de mim, todas as vezes que se reunirem em meu nome. Que é exatamente para você entender. Lembra disso, não distorce a tua mente. Isso não é um ritual, isso não é uma coisa banal. Isso é uma declaração que você está fazendo a Deus. Quando você faz essa ceia se tornar realidade na tua vida, você declara a Deus: eu quero isto. Eu declaro que eu entendi isso e declaro que quero ser participante do corpo de Cristo. Amém, pessoal? E aí, para a gente começar a ceia, antes, tem um casal que vai cantar aqui com a família. É todos ou só vocês? É só os dois? Da hora, vem. Senta, fica sentado aí. Crianças, sentem aí ao lado da papai, mamãe. Calma, velho. Queria só falar uma coisa para a igreja. Esse louvor que a gente vai cantar agora, ele fala muito comigo, né? E principalmente a parte assim que fala que ele tirou a minha vida da morte, que é o que eu vivi, né? Mas não foi uma morte, é uma morte que eu meio que me joguei, né? Eu estava me entregando. Assim como o pastor falou agora, né? Quando está longe de Cristo, muitas pessoas querem tirar a sua vida. E foi dali que Deus me tirou. E eu vejo isso hoje como um memorial, né? Assim como o pastor fala. Eu falo sempre muito, quando eu falo assim do que eu passei, eu falo, o meu pastor falava. Porque foi através da vida dele que Deus me resgatou. Foi quando eu conheci a Igreja de Cristo, que os irmãos também me acolheram, eu e minha família. Então hoje eu quero que vocês não olhem para a gente, né? Que vocês, assim como a gente, como eu, né? Tô tremendo. Mas assim, fechem seus olhos e louvem como uma oração para Deus, né? O que a gente pode dar de melhor? Não só o nosso louvor, mas a nossa vida. E assim, quanto mais eu louvo essa música, mais o Espírito Santo vai me constrangendo do que eu preciso mudar em mim. E é assim que eu queria que a igreja refletisse hoje. Amém?
porque eu sou um cara meio atrapalhado para essas coisas, né? O que vai fazer aí? Fala aí. As mulheres mais organizadas, né? O que vai fazer? Não sei. Vem pela lateral e sai pelo meio. Então, faz uma fila do lado de cá, outra do lado de cá, e vocês vão saindo por meio e voltando para os seus lugares. Ok? Pode vir. Vem as crianças, vem. Dos tais é o reino de Deus.
parta, depois coma do pão. Tem um verso interessante que fala assim: se você tem algo contra o teu irmão, deposita a sua oferta lá, vai acertar com o teu irmão, depois ofereça a Deus. E aqui você está oferecendo sua vida ao Senhor. E eu quero que você seja perfeito. E eu quero que você não tenha nenhuma pontinha para o Satanás te provar de novo. Vença a tua prova. Hoje é um dia de você acertar tudo. Não é? Pensa, analisa, pois o homem a si mesmo. É hora de você agir. É importante que você tenha ação, não só palavra. Amém? Coma do pão, se você quer fazer parte do corpo de Cristo. Esse que é meu sangue que verteu na cruz. Esse foi o sangue que Cristo verteu na cruz naquele dia, onde foi embora o seu Espírito. E o Espírito retornou a Deus, que era parte de Deus. E esse Espírito é aquele que, se você quiser, você vai tê-lo. Você quer realmente ter o corpo de Cristo, a mente de Cristo e o Espírito de Cristo, fazer parte desse corpo? Você toma do cálice agora. E agora você vai orar a Deus. Como? Você vai abrir tua boca para o Senhor, todos ao mesmo tempo. Vai fazer uma bagunça. Não precisa gritar. Mas não fica só... Eu quero que você pronuncie as palavras nesse campo. Vai ser um campo espiritual agora. Você vai conversar com Deus. Você vai oferecer tua vida a Deus. Você vai declarar coisas para Deus. Vai declarar que reconhece de onde você saiu, que agora você tem uma vida, uma esperança. Você vai declarar para Deus o que você está pensando agora. Ele quer ouvir da tua boca. Esse é o verdadeiro confessar com a tua boca. É você reconhecer Cristo na tua vida. Então feche teus olhos agora. Ora, não sou eu que vou orar por você. Você vai orar. Ora em voz alta. Senhor, eu quero declarar a tua vitória, soberania sobre a minha vida. Eu quero entregar, Senhor Deus, a cada dia mais a minha vida ao Senhor, Pai. Usa, Senhor Deus, o teu vaso. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor modificou minha vida. O Senhor me tirou daquela vida, Senhor Deus, e me deu outra. E o Senhor dirigiu isso até agora. O Senhor teve a misericórdia da minha vida, de me trazer para uma outra visão, uma outra mente. Tirou tudo que não servia da minha vida, Senhor Deus. Tirou me mostrando. E eu sei que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida a cada dia. E eu quero te agradecer por isso, Pai, que eu estou sendo provado, porque o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor, Pai, está dentro desse negócio, me mostrando a cada dia, a cada direção, tudo que tem que ser feito, Pai. Eu te agradeço por isso. Eu quero que o Senhor tome conta da minha casa, tome conta da minha vida. Seja o Senhor, Pai, sobre a nossa vida, Pai, e das minhas decisões, Senhor Deus. E o Senhor está no negócio. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica conosco, Pai. É que eu peço hoje, te agradeço, em nome do teu Filho querido, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amanhã tem a Dona Nilma na oração. Quarta-feira temos uma palavra. Sexta-feira tem oração às 8 com Edson. Sábado não tem nada? Ou tem? Não. Domingo, grande reunião, grande louvorzão. Arrasta quem está com problema atrás. Não vai embora ainda, peraí, o Wilson vai falar. Tem as... Psst, silêncio. Opa, não sai do teu lugar. Quem falou para você sair? Volta, senta, escuta. Ninguém falou assim, vão em paz, o Senhor é convosco. Vem aqui. Boa noite, irmãos, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que deu apoio e participou lá do nosso churrasco lá, que foi sensacional.
todo mundo que participou aí do staff. O Marcão churrasqueiro ali, ó. Aí, Marcão. Não vou falar nomes aqui, senão provavelmente eu vou deixar faltando. E eu queria pedir a ajuda de vocês também, isso para 2022, tá? A gente pretende retornar com os descobridores, tá? É isso aí. Para quem não conhece os descobridores, 2022 vocês vão descobrir, senhor Marcião. Isso aí. Então, quem quiser participar, quem quiser ajudar, a gente vai precisar de monitores. E, se Deus quiser, vai aumentar o número de crianças aí, que o Eliezer tem um propósito grande aí. E provavelmente vai aumentar bastante. Então, a gente vai precisar de gente para trabalhar. Tá bom? Muito obrigado aí, Deus abençoe. E agradecer ontem, sim, tem um povo que trabalhou. Eu estou num momento muito legal. Por quê? Antes era eu e minha família e alguns próximos que faziam tudo. Hoje em dia eu nem sei o que está acontecendo, mas está saindo tudo melhor do que eu fazia. Então eu agradeço a isso que está acontecendo, é um momento muito gostoso, porque a turma trabalha, né? A turma vai lá para a cozinha, nem sei quem está fazendo, mas está fazendo. E é assim que tem seu corpo, né? Todo mundo se envolvendo, ninguém vai estar em destaque, mas todo mundo vai estar a todo vapor. É maravilhoso isso. Deus abençoe vocês, vão em paz, o Senhor é convosco.